Bandeirada. Apresentação: Rodrigo Vilela. Salve a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite a todos vocês. Eu sou Rodrigo Vilela e está começando o episódio 305 do Bandeirada, o programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil. Bandeirada. Que legal! Nem preciso dizer que é sempre muito legal quando você participa com a gente, né? Quando você deixa sua opinião, quando você deixa seus comentários, suas sugestões, críticas, elogios, enfim, quando você interage com a gente. Então, nossos canais de comunicação, facebook.com/bandeirada, Twitter, @PGMBandeirada, Instagram, @Programa Bandeirada, nosso canal no YouTube é só procurar por Bandeirada, nosso feed, is.gd/Spotify Bandeirada, pelo Apple Music, is.gd/Apple Bandeirada. Para você que ouve o nosso programa na Rádio Show do Esporte, para você que ouve na Rádio Esportes Net, sempre o nosso muito obrigado pela participação de vocês. Vocês podem ouvir o programa pela página oficial de cada web emissora ou pelos aplicativos TuneIn e Radiosnet, disponíveis para Android e iPhone. Começando o programa de hoje, o Eric, ainda com problemas em seu computador, ainda está ausente dos nossos episódios. Não faz mal, logo logo ele volta. Com a gente aqui, Carlos Martins. Boa noite para você, Carlos, e seu destaque inicial. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos ouvem. Destaque inicial. Depois de 15 longos anos, temos um piloto que não é francês, campeão mundial de rally. E foi merecido, viu? Vou dizer para vocês, queridos ouvintes, foi bastante merecido. Nós vamos falar disso no terceiro bloco. Tem bastante coisa pra gente falar no programa de hoje, felizmente. Nós vamos começar destaque tem a rodo também, né, Rodrigo? Tem destaque na Austrália, tem destaque no México, tem destaque nos Estados Unidos e por aí vai. Tem muita coisa, tem destaque no Japão, tem destaque aqui no Brasil. Vamos começar o programa então, falando do quase hexacampeão. Vamos começar o programa falando de Fórmula 1. Fórmula 1. Grande Prêmio do México, disputado no Hermanos Rodrigues, vitória de Lewis Hamilton. Carlos Martins, a gente pode falar que foi uma vitória totalmente inesperada, tanto antes de começar os treinos, e quanto durante a corrida, pela estratégia que o Hamilton adotou, culpa da Pirelli, e beneficiou alguns, atrapalhou outros, virou uma confusão e o Hamilton está a um 8º lugar do hexacampeonato em Austin, Carlos. Pois é, Rodrigo, pois é, e bem que você e o Eric diziam que tudo indicava que o campeonato fecharia em Austin. Benditos. E assim, eu acho que o pessoal do grid, alguns pilotos em específico, tomaram umas tequilas a mais, comeram algum burrito de carne podre e perderam o filtro. Perderam a linha, saíram da casinha, só falando asneira. Não, e ainda teve gente que só ficou na casinha, se é que o pessoal me entende também, né? Sim, e uma coisa, o Hamilton, não somente a tática, e como ele também a gente fala, o carro da Mercedes é bem nascido, mas amiguinho, você controlar o consumo de pneu do seu carro é coisa de poucos no grid. Um deles, o próprio Hamilton, que o pneu durou, se não me engano, quase 50 voltas, coisa disso, até um pouco mais no carro dele para poder garantir a vitória. Foi quase isso mesmo, foram acho que 49 voltas. Sim, o que durou mais foi o Ricciardo, que durou 50. É, o do Ricciardo durou... trocar na volta 50. 50 voltas o pneu dele. Porque a Pirelli estava achando que o clima, o asfalto e o calor no México iam deteriorar mais os pneus. Não deterioraram. Junte-se a tudo isso uma largada confusa, onde as duas Ferraris partiram na ponta,
E o Max Verstappen acabou ficando, escapou numa das pernas do S, e depois um pneu furado jogou lá para trás, ele ainda se recuperou, ficou em sexto. Ele poderia ter largado na pole, mas resolveu abrir a boca para falar asneira. Ah, não, Rodrigo, ele tem que ser sincero. Ok. Até a hora que você tem que guardar a sinceridade, deixa que o povo lá resolve. Não, ele Amiguinho, tudo bem que assim, a gente não pode também falar assim, ó, meu, mas se você contasse qualquer coisa do tipo, meu, eu tava tão focado em melhorar a minha volta que eu não vi, eu nem me atentei, na hora em que eu fui ver já tava em cima e eu nem vi que tinha dado amarela. O pior não, foi ele... Soltou na lata. Aí acabou perdendo posições no grid, porque se ele perdesse só a volta, a melhor volta, ele ainda tinha a segunda melhor volta, ele largaria na pole e provavelmente tinha evitado aquela confusão toda da largada, ele poderia ter vencido a corrida. Não venceu, ficou na sexta posição. Quem se deu bem nessa largada insana, o Albon também, hein? O Albon fez uma grande largada, o Albon fez uma grande prova, vítima da estratégia de 2 pitstops, tanto ele quanto o Leclerc. Se deram muito mal porque Hamilton, Vettel e Bottas foram para um pit stop e se deram bem nessa confusão toda. O Hamilton teve que segurar muito tempo o pneu, mas não teve claramente a vitória ameaçada. Então eu coloco isso, Carlos, como um grande trunfo do Hamilton ter vencido no México e parte para os Estados Unidos só precisando de um 8º lugar, título mais que garantido. Amiguinho, mas pra ele perder esse título, só se alguém aparecer com o VHS do Palmeiras campeão de 51. Não, eu acho que só dessa forma. Só se o clone dele for correr no lugar, né? Só se o Will Smith aparecer do nada e tentar correr de novo. Pior é que eles prepararam um pódio tão chique pro Hamilton, já prevendo o título. Gente, nem o peru morre. Cara, mas foi legal. O pódio foi legal. Foi bacana pra caramba. Aliás, o México, aonde é o pódio, é uma coisa muito legal. Naquela parte do estádio, cara, é muito show. Olha, uma etapa que poderia imitar um pouco isso, a Alemanha. A Alemanha poderia imitar isso, porque naquela parte do fim do miolo, no começo do miolo pro chamado estádio, poderia ter o pódio ali também. Sim, poderia mesmo. Bom, primeiro a gente tem que voltar a ter GP da Alemanha, né? Fato. E o Bottas, com a terceira posição, acabou salvando ainda o resto de campeonato que tem, que ele precisava chegar em quarto e o Hamilton tinha que vencer com a melhor volta. No fim, a melhor volta foi pro Leclerc e o Bottas nem precisou também rezar demais. Terceiro lugar, a vaguinha no pódio e a decisão está adiada para a semana que vem em Austin, no Circuito das Américas. Ô, Carlos, quer mais algum destaque? Opa, fala aí. Não, tem mais algum destaque? Tem vários destaques. Tanto pro bom quanto pro mal. Pro mal... Pro mal... Destaques ruins. A Haas, pelo amor de Deus... Horrível. A Haas conseguiu, em certa parte da corrida, andar pior que a Williams. Horrível a Haas. A McLaren, o Norris, coitado, não foi prejudicado. O Sainz não viu a cor da pista quase. A McLaren desapareceu no México. Um pouquinho de mais sorte para eles nos Estados Unidos, porque foi uma corrida lamentável deles. Lamentável. Kimi Raikkonen, coitado, outro também que sofreu na pista mexicana. Aliás, a Sauber, né, sofreu. A Alfa Romeo, melhor dizendo. Sim. Eles já estão pensando em 2020 já, não é possível. Piorou muito. Já tá pensando em 2020. E até que no fim das tantas, o Kimi deve ter gostado. Abandonou um pouco antes, tipo, beleza, vou tomar umas tequila aqui. Vou ver qual que é o negócio. Ele recém-completado 40 anos, tá mais que aproveitando, tá certíssimo ele. Sim. E fora isso, outro destaque negativo,
Sebastian Vettel, outro que também perdeu o filtro, perdeu o senso. Além de reclamar do troféu que recebeu do segundo lugar, chamando o troféu de com perdão da palavra a todos que nos ouvem, sejam crianças, adultos e idosos, troféu de merda, palavras advindas do próprio Sebastian. Ele ainda deu um empurrão no personagem que estava no pódio, porque no México uma das coisas é você se vestir com máscara de luta livre, ou então máscara de caveira. O cara, o Vettel deu um empurrão, tipo, sai daqui. Um bobalhão, cara, no resumo da palavra, um retardado. Um idiota. A Renault recuperando-se razoavelmente bem da desclassificação no Japão, né? A Renault foi desclassificada do GP do Japão. A Racing Point apresentou um protesto por causa do sistema de freios da Renault, e a equipe francesa foi considerada culpada. Aí eles nem recorreram. É que aquela história não é que não é válido o que eles tinham, mas era um auxílio extra que não era tão aceitável. Pelo a regulamento Renault se fez técnico, valer da brecha. Oi, Rodrigo, fale. Não, eu ia falar que pelo regulamento técnico talvez seria aceito, mas o regulamento esportivo é que considerou ilegal. Por isso que eles perderam. Sim, exato. Agora, Daniel Kvyat também, hein? Esse tomou tequila misturado com vodka. Esse, cara, ali tentar... Amiguinho, você tá se achando Nigel Mansell ali no fim da que era peraltada? Você achou que ia conseguir fazer a mesma coisa que o Mansell fez no Berger em 90? Primeiro que não era peraltada inteira pro Kvyat tentar fazer isso, né? Exato. E segundo, cara, ali não dá pra fazer isso. Ele podia ter tentado fazer igual o de Graça fez com o Verlaine. Sim. Passar espremidinho na linha de chegada, mas tentar resolver ali ali na última curva? Ai não, né, Daniel? Deu uma vacilada grande o Kvyat. Classificação do campeonato. Vacilou legal. Muito. Classificação do campeonato: Lewis Hamilton 363 pontos, Valtteri Bottas 289, Charles Leclerc aparece na terceira posição com 236, Sebastian Vettel 230, Max Verstappen 220 pontos. Próxima prova semana que vem, GP dos Estados Unidos em Austin, no Circuito das Américas. Como a gente já disse no início do assunto Fórmula 1, um 8º lugar dá o título a Lewis Hamilton, o hexacampeonato mundial. Carlos Martins não passa dos Estados Unidos. Cara, só se acontecer um milagre. Só se colocarem alguma coisa batizada no tanque do Hamilton pra ele não malemar largar. Em vez de abastecer com gasolina, abastecer com hot dog. Sim, ou então com o óleo dos hambúrgueres que o pessoal fritar lá. Põe Coca-Cola dentro do tanque. Põe Pepsi. Lá a Pepsi é muito forte também. Lá é Pepsi. Vamos lá então, gente. Vamos encerrando o assunto Fórmula 1. Tem bastante assunto pra gente dar destaque no programa de hoje. O destaque agora vai pro Mundial de Turismo. Antes de começar o assunto, eu já faço uma crítica aqui. Pessoal da FIA, pessoal que cuida do WTCR. Olha, eu aceito Fuji, eu aceito Moteg, eu aceito até o Autópolis em Oita, aceito até o Okayama. Mas pelo amor de Deus, não dá para a categoria o Mundial de Turismo correr naquele pinguelinho de Suzuka. Não dá. A gente já teve provas muito melhores do Mundial de Turismo e não dá pra correr só naquele minúsculo pinguelinho onde você faz a primeira curva, a sequência de S e você já volta pra reta. Não dá. Aquilo lá é pior que Autorama. Cara, aquilo ali é circuitinho pra
pra carro. Eu que jogo Forza 4, é circuitinho de carro popular, vamos colocar assim, categoria de acesso, Deixa não a aqui. principal. Se bobear, nem a Fórmula 4 corre lá. A justificativa dos organizadores é que as áreas de escape da outra parte do circuito, né? Quando você passa por baixo da ponte, a Spoon e a grande reta, as áreas de escape não são compatíveis com o WTCR, ao qual eu até concordo e entendo. Então busquemos outra pista. Tem muitos. O Japão tem inúmeras pistas Ô, Rodrigo, que acho que daria certo, Carlos. olha, me desculpa, mas eu discordo de você, cara. A pista de Vila Real e Portugal tem condições piores em se comparar da Suzuka e tem prova lá. Não, essa é a Suzuka justificativa. suporta numa boa. Mas essa é a justificativa oficial da FIA. Então aí é uma outra coisa, eles poderiam ter especificado melhor, mas é uma justificativa da FIA mesmo. Esquisito. Porque eles podem utilizar o circuito inteiro, não tem problema nenhum para um campeonato desse. De qualquer forma, os pilotos tentaram, fizeram o que era possível na pista, tivemos poucas ultrapassagens, mas muita disputa. O destaque do fim de semana, Esteban Guerrieri, né? Ele venceu uma prova, na outra ele ficou em nono, na terceira corrida em segundo ele volta para a liderança do campeonato, que ele tinha perdido na China para o Norbert Michelis. O Michelis venceu uma das corridas, mas foi muito mal nas outras duas, e por isso o Guerrieri sai 7 pontos à frente do húngaro. Na primeira prova o pódio ficou com Guerrieri, Nils Langeveld foi o segundo colocado e Thiago Monteiro o terceiro. Na segunda corrida quem ficou em segundo? Nils Langeveld. Caramba! Companheiro de equipe. Muito prazer. Companheiro de equipe do o alemão, o holandês é bom. Alemão não, o holandês. O holandês é bom piloto. Ele era do TCR Europa. Ele é companheiro de equipe do Frederik Verwich, na Continental Audi. Segunda prova o Michelis venceu, né, com o Robert Ruff em segundo e Gabriele Tarquini em terceiro. Na terceira corrida o Johan Kristoffersson venceu. A corrida teve safety car, teve uma batida até um pouco preocupante na largada, mas todo mundo saiu inteiro. O Esteban Guerrieri foi o segundo colocado, e aí sim o destaque positivo dessa terceira prova, Kevin Chacon, que largou em 10º e chegou em terceiro, ultrapassando 5 carros nas últimas 8 voltas. Ele deixou todo mundo para trás. A clássica foi o Tarquini. O Tarquini sofreu para passar o Andy Priault, valendo a 6ª posição. O Chacon chegou e passou os dois, numa só volta. Caramba! Foi espetacular o desempenho do Chacon. Pegou um pinguinho de wasabi, colocou na boca e tipo, fúria! Quase isso. Foi espetacular. Espetacular também a performance do Kristoffersson na primeira prova, que teve safety car no início e no fim. A primeira prova teve uma atrapalhada total do... Deixa eu procurar aqui o resultado, vou ter que achar, porque essa atrapalhada não pode passar a limpo. Ó, é isso aqui. O cidadão que foi o... Cadê? Quem bateu foi o Katzburg. Primeira prova o Nick Katzburg deu um totozinho no Andy Priault, mas o totozinho muito exagerado para tirar da pista. O Andy Priault foi para a área de escape, falou um monte, o Katzburg completou em 14º, mas foi punido. O Augusto Farfus herdou um ponto. Foi a única coisa que salvou o fim de semana do Augusto Farfus, que teve um fim de semana terrível em terras japonesas. 15º na primeira prova, 21º na segunda corrida e 17º na terceira. Pior que ele, só o Benani, que tá passeio nessa temporada 2019. Carlos, está praticamente definido que o título fica ou com o Guerrieri ou com o Michelis, com o Ted Bjork correndo por fora. 2 etapas agora para
completamente opostas uma da outra, né? Dia 17 de novembro teremos Macau. E para encerrar o campeonato em dezembro, Sepang na Malásia. 2 pistas completamente diferentes. Caramba, totalmente diferente. Mas assim, eu seria a favor de ter a prova primeiro na Malásia, com aquele circuito seletivo do caramba, e a decisão na carnificina do circuito da guia. Sabe qual que é o problema? Fale. Muita categoria. Pancadaria, muito bate-bate. Muita categoria, Sim, muito isso. bate-bate, muito atraso, que pra decisão de título não fica legal. Eu gosto de Sepang porque é um circuito assim. Tem uns 4 ou 5 pontos de ultrapassagem no circuito. Isso Sim. é muito bom. E as áreas de escape são bem largas também. Bem generosas. Classificação do Sim. campeonato, então. Esteban Guerrieri, 288 pontos. Norbert Michelis, 281. Ted Bjork, 243. Ivan Miller, 238. Esses ainda com chances reais de título. Mikel Ascona com 198. Só um milagre o faria ser campeão. É quase impossível ele ser campeão da temporada. Mais alguma coisa do Mundial de Turismo? Vamos passar ao próximo assunto, Carlos? Vamos pro próximo, Rodrigo. Vamos lá, então. Muito bem destrinchado. A gente sai dos carros de rua e vai pros monstrengões de rua. Nós estamos falando da Copa Truck. Etapa de estreia no Velopark, prova que era para ser em Tarumã, mas o circuito não foi arrumado a tempo, então o Velopark herdou a prova deste ano. Um toró que Deus mandou o fim de semana todo lá em Nova Santa Rita. Não, Rodrigo, fim de semana todo não, só domingo. O domingo, eu ia falar o dia de prova. O quali no sábado foi num sol de rachar. Foi o sol de rachar asfalto, exatamente. Eu que já estava me confundindo com o texto, perdão. Mas uma coisa que você falou, Carlos, e que isso ficou, foi o destaque para o fim de semana do Roberval Andrade, que venceu uma prova, foi terceiro na outra. Na segunda corrida, o Wellington Cirino foi o segundo colocado, foi o vencedor na segunda prova. Mas o grande vencedor do Velopark foi Paulo Salustiano, que ganhou a 4ª Copa e estará na final, Carlos. Sim, Paulo Salustiano correu com o regulamento debaixo do braço. Foi ali quietinho na dele, sem atrapalhar ninguém, sem bater em ninguém, e conseguiu a vaga pra final agora no dia 8 de dezembro lá em Sampa. 7 e 8 de dezembro em Interlagos. Roberval Andrade fez umas ultrapassagens naquela pista, amiguinho, um controle total do caminhão, e antes da prova pegaram alguns minutos e falaram assim, ó, pessoal, Noé apareceu por aqui, entrou no grupo e deixou o dilúvio, então vamos dar umas voltas para ver como é que tá, para ver se rola a prova. Em uma das voltas o Roberval Andrade rodou sozinho para fazer o que fez nas 2 baterias. Eu não lembro se foi o Salustiano ou se foi o Jafone, com o Jafone. Ele terminou na reta, primeira curva, ele jogou por fora o caminhão de lado, o caminhão jogando a traseira de lado, assim, ele freando para lado, Deus me livre, passando por fora. Cara, foi assim, cara, você tá achando que você tá com um carro ao invés de um caminhão e fazendo isso? Caramba! Espetacular, realmente. E assim os pilotos vão para etapa de Interlagos, né, com os pontos conseguidos durante a temporada. São 6 pilotos que estão aptos a disputar o título. Beto Monteiro, 142 pontos. André Marques, 128. Felipe Jafone, 118. Paulo Salustiano, 112. Roberval Andrade e Leandro Totti com 110 pontos. Eu particularmente acho que os vencedores das corridas deveriam ir para a final também, independente de resultado. Acho que os vencedores das corridas deviam conseguir a vaga. Mas é algo que a Truck está tentando fazer dar certo. Tomara que vingue de vez
em breve, mas são os 6 pilotos que vão decidir o título. Carlos Martins, vantagem muito grande para o Beto Monteiro, tá 14 pontos à frente do André Marques, mas a gente sabe que na Truck ninguém pode vacilar. Ah, não, ninguém pode vacilar e o André Marques é de uma constância inegável. Não duvide se o piloto da AM Império for declarado campeão depois da última bateria em São Paulo. É o que nós vamos aguardar, vai ser muito bacana essa decisão em Interlagos. Sabe o que eu fiquei chateado? A Débora tava com chance de disputar a final. Ela começou o final de semana em 4º lugar na Copa. Falei assim, se ela entrar vai ser legal pra caramba a super final. Pena Só que ela não aí conseguiu. pena que não deu certo. A vaga ficou com o Paulo Salustiano, que se garantiu na grande final. Como eu falei, as finais nos dias 7 e 8 de dezembro em Interlagos, a decisão da Copa Truck, temporada 2019. A gente vai para o intervalo agora rapidinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do nosso programa. Fique com a gente já volta.